do café da SIC 2025 de um lado de uma pessoa que, se tu não conhece, gente, pra mim hoje é o cara da água. É o Thiago Mota, é o cara da água, que fala de água de café, água de vida, água de qualidade. Eu vou falar pro Thiago, eu sou ignorante na água. O máximo que eu fiz até hoje foi um blend. Deu bom? Deu, infelizmente deu. Porque eu juro que eu queria não gostar. Sabe? Porque é uma coisa difícil. A gente vai falar sobre isso. Tem alguns percalços até caros, mas se tem algo que traz a mais, a gente chegou num limite no café. O equipamento já não é mais o diferente. Moedor já não é, já nada me integra. Daqui a pouco tu troca a água e parece que o café floresce. E é isso que eu fiz só um blend. E eu fiquei chocado com isso. Eu tentei gravar com ele em Porto Alegre, só que fiquei doente e ele propôs. Uma pessoa super acessível. Cara, dá palestra Brasil inteiro. Deve estar dando fora daqui a pouco já, né, cara? Me explica uma coisa. Como tu começou nessa história da água pro café? Isso é bem curioso, porque da mesma forma que você se surpreendeu com a água, isso aconteceu comigo também, né? Eu entrei no mundo do café de cabeça em 2018, mas meu primeiro contato com café especial foi em 2008. Um dia, comprei um café numa torrefação lá em Goiânia e eu gosto muito de um perfil sensorial, que é um café que tem um chocolate, umas frutas vermelhas. Café conforto aquele. Gosto pra tomar sem se preocupar. Imagina, já. Um café cereja descascado do Caparaó, né? Limpinho, né? Chocolate, que eu falo tomar de balde. É esse. Não, adoro. E aí eu provei esse café numa torrefação lá em Goiânia e comprei o pacotinho. Falei, não, vou fazer esse café em casa. Até então eu preparava o meu café, comprava aqueles galões de 20 litros de água, né? Que pra mim era uma água muito palatável. O que é essa água palatável? Te dá uma qualidade de boca, de presença muito interessante. Então aquela água que eu bebia todos os dias, eu utilizava para fazer meu café também. Enfim, quando eu preparei esse café em casa, aquele sensorial de chocolate e frutas vermelhas, na minha casa, ele não apareceu. Já aconteceu algo contigo? Já provou café em algum lugar? Né? Ou com alguém que está nos assistindo? Provou café em algum lugar, vai preparar em casa, você fala, opa, peraí. Aquilo que eu experimentei lá, e tu acha que o erro é teu e às vezes não é teu. E aí foi o que eu fiz. Eu transferi a responsabilidade para o mestre de torre. Por quê? Eu tinha um bom moinho na época. Tinha recém-chegado para mim um comandante. Tinha um bom moinho na época, né? E aí... Ainda hoje é um bom moinho. Né? E aí variei receita, isso, aquilo, outro, e nada. Falei, o mestre de torre errou. Peguei o café, peguei meu moinho e fui até na torrefação. Falei, cara... Bateu na porta, vamos resolver isso. Mas na hora, assim, foi... Metade de um dia tentando ajustar a receita, depois da metade do pacote fui bater lá na torrefação. Sim, isso aí foi quase todo o pacote, né, cara? Mas acontece muito isso, né? Direto. E chegando lá na torrefação, expliquei o que tinha acontecido e o mestre de torre falou assim, cara, não pode. Esse lote aqui não pode. Provei aqui, né? Não pode ser. Cara, então tem como fazer aí? Aqui, meu moedor, faz aí pra gente. E aí a Sara, que hoje está na BSA, ela trabalhava lá. E a Sarinha foi fazer esse café pra gente. Cara, quando ela fez o café, chocolate e frutas vermelhas. Ele falou, ué? Eu falei, ué. O que eu fiz de errado? Que eu abri a coisa de boca. Moeu na horizontal, na vertical, o que tu fez? Cara, então, ela moeu na minha frente, utilizou a mesma proporção que a minha. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí o Márcio, né, que é o mestre de torre lá da Mui Café, falou, cara, será que é isso aqui? Aí me levou para um sistema de filtragem que ele tinha lá, que é um sistema robusto, que várias torrefações utilizam, cafeterias. Me apresentou e falou o seguinte, cara, pega 5 litros de água aqui, leva lá para tua casa para preparar. E aí eu peguei o galão, chegando em casa, fui fazer o mesmo preparo que eu tinha feito antes e apareceu o chocolate e frutas vermelhas. E aí tu te desesperou? Cara, e abriu a porta. A porta que você temia entrar, ela abriu para mim. E aí eu costumo até brincar, porque ela abriu de tal forma. Eu brinco, mas isso foi até meio uma tragédia em casa, porque eu tenho um lance de hiperfoco. E aí eu fui tentar, quando eu fiquei sabendo que era água, porque a água que eu estava utilizando do galão era uma água muito pobre em minerais. E como eu comprava café de Brasília, e Brasília tem uma água pobre em minerais, faz sentido. O meu galão estava casando.
Mas quando eu comecei a entrar com o café de Goiânia, que era uma torrefação recém-aberta, aí deu boró. Aí o que aconteceu? Eu fui estudar sobre a água. Então, Tu não sabia nada de água. cara, eu sabia que a água tinha uma composição química, porque eu sou da área da química. Eu sabia que a O água... básico, ali. É, É tipo eu que tenho um aquário, pH, dureza, você o sabe básico. que tem, mas vinculado ao sensorial, não. Até então todo mundo acha que água não tem sabor. Nessa época, eu sabia que tinha água diferente. Eu já sabia provar e sabia qual era a água que me agradava. Até aí eu sabia. Quando eu fui entender um pouco mais sobre água, aí eu tive os primeiros contatos com o Dr. Christopher Hendon, que é um químico dos Estados Unidos, que começou a falar sobre água em 2014, 2015, lançou o livro Water for Coffee, mas ainda era algo muito embrionário. E aí eu passei os primeiros 15 dias do mês de julho O hiperfoco ali travado. travado, cara. Porque o que acontecia? E aí eu falo que foi até uma tragédia em casa, porque minha esposa ia dormir, eu estava estudando. Ela acordava, eu estava estudando. Ela tinha que bater na porta do meu escritório para almoçar, né, para comer. E aí, cara, 15 dias nesse sentido, 15 dias nessa loucura, minha esposa chegou chorando, falou assim, Mota, ela chama de Mota. Falou assim, Mota, eu não te vejo mais. A gente tá aqui de férias, cadê você? Cadê a sua água? Eu falei, meu Deus! E de lá pra cá foi isso, né? De lá pra cá eu me freio bastante, mas eu consegui construir um quebra-cabeça. Porque eu tinha várias perguntas. Porque Eu tô com várias agora. o que eu sei sobre água não é pergunta, às vezes, de uma outra pessoa que despertou em mim, mas na maior parte das vezes são perguntas minhas, O porquê? o porquê, como e tal, das minhas análises, onde eu montei todo um repertório e hoje eu disponibilizo em forma de curso. E aí começa a fazer sentido para as outras pessoas, né? Então, enfim, esse é o resumo. Porque isso é uma coisa que tu me trouxe. A gente tava conversando agora com um amigo do Mota e me chamou de atenção. Às vezes, por exemplo assim, a torrefação vende um café com a água dela. Só que a água não casa com a tua, tu não vai conseguir aquele sensorial. E daí tem aquela coisa assim, se a torrefação tá usando uma água tão cristalina, uma água tão feita para isso, será que o cliente vai ter essa sensação em casa? Acontece o seguinte, vamos lá, vamos tentar ser um pouco prático aqui, pode ser? Eu vou fazer perguntas bem idiotas, porque assim, eu não entendo nada disso. E eu acho que muita gente não entende. E muita gente acha que é besteira e não é, gente. Eu queria que fosse, tá? Acredite. Não, Sempre sim. Geralmente, se você prova um café num lugar, vamos supor, vamos colocar Estamos aqui em BH. situações práticas, tá? Estamos aqui em BH, você provou um café, o café tá ácido, o café tem notas frutadas bem presentes, e você compra esse café que te interessou bastante e você leva lá para Porto Alegre para fazer o café. Chegando lá, você vai provar o café na tua água e o café não aparece frutado, acidez baixa, pesado, amargor. O que aconteceu? Né? Você teve nessa água de Porto Alegre um excesso de minerais que sobrecarregou a percepção sensorial dos compostos Quanto aromáticos. fala em minerais, você tá falando de tipo cálcio, potássio? Então, basicamente, existem, a gente chama de, eu consigo dividir, aí é uma categoria que eu divido, em minerais de primeiro escalão e de segundo escalão. Aqueles que interferem mais e os que interferem menos. Os que interferem de forma majoritária é cálcio, magnésio e bicarbonato. Cara, O principal deles é o O bicarbonato. bicarbonato tá em tudo, né? Fazer bolo, limpar parede, tá em tudo, É né? o bicarbonato, porque bicarbonato está vinculado à alcalinidade. Ele trabalha a acidez do café, tá? Cara, de novo, fazendo uma comparação meio idiota, mas é muito parecido com cuidar de um aquário. Você tem que cuidar alcalinidade, dureza, pH, Sim. pra aquilo ficar numa coisa que mantém os peixes daquela... No aquário, você deixa um valor fixo ou um range aceitável. Isso, ali, né? vou dizer 6,5 a 7. Beleza. Aqui para o café, nós temos uma variação maior. Por quê? Porque a água se conecta com o processo de torra. Por exemplo, o mestre de torra, ele está lá na torrefação, ele vai desenvolver o perfil de torra. Como é que ele vai saber se ele torrou bem ou não? O que ele faz? Faz o café Ele faz o café, ele vai provar o café. E ele prova o café com a água dele. com a água dele.
Então, os minerais que estão presentes na água dele... né? É, ué. Os minerais que estão presentes na água dele é que definem o perfil de torra. Então, o que vai ter de gente agora incomodando o torrador, perguntando qual é a água que tu usa e culpando o Mota? Ixi. Mas é uma pergunta que tem que ser feita, né, cara? Isso já é uma tendência fora do Brasil, porque fora do Brasil já se fala sobre água já tem um tempo. Então, já vem pacote de café, que vem um QR Code. Você acessa ali o QR Code e ali tem as características da água utilizada na torrefação. E por que a gente não tem isso ainda? Porque nós não acreditamos ainda o quanto a água pode atrapalhar ou modificar o O que café. mais tem no café é água. Acredite se quiser. É o Por quê? isso. 70%, 80%? Não, um pouquinho mais. 90%? Entre 92% e 98%. Mas E uma coisa, desculpa, uma coisa que eu vi tu falando ali que me chamou a atenção e eu falei, gente, como é que eu pensei nisso? Muita gente usa o método Lotus para coisa de água. Sim. E tu falou uma coisa legal. A receita da Lotus não serve pro Brasil porque a nossa água não é a mesma água deles. E, por exemplo, assim, a água de Porto Alegre e a de BH são diferentes. Tu não São pode usar a mesma receita. Não, Então, tipo assim, é uma solução, mas não é uma solução pronta. Tu vai ter que adaptar. vai ter que adaptar. Nós não temos que nos prender numa receita pronta. Como nada no café, né? Você tem que entender o que determinada quantidade do mineral faz com o teu café. E no teu paladar, acho que daí o paladar tem que se superar também. Olha, eu quero... Botei um pouquinho mais do que devia, mas ficou mais doce e eu gostei. Tá ótimo. Esse é um papel que, por exemplo, eu desenvolvo bastante quando eu trabalho em competições. Em competições é o seguinte, temos um café, às vezes a torra é ajustada até um determinado nível. Por exemplo, tá ali uma nota floral presente, mas a doçura tá baixa. Se eu tento trazer mais doçura, eu posso apagar o floral. Mas se tu mexer na água, tu consegue a Eu doçura. consigo ter os dois. Entende? E aí, se você às vezes utilizar uma receita Lotus, você pode não chegar no resultado que você quer. E eu achando que usando meu filtro em casa comum, tava arrasando. Porque não tem cloro. E só deixando um detalhe bem claro aqui. O problema não é o kit da Lotus. Não. Não É o kit da só porque assim, o mundo do café, as pessoas têm mania de fazer uma receita de bolo. Isso. Qual é a tua receita, qual é o teu clique? Cara, varia. Água, varia se tu mora no primeiro andar, no 10º andar, umidade, temperatura. É uma infinidade de coisas. Então, às vezes, a pessoa compra Lotus, que não é barato, e não estamos falando que é ruim, mas se tu não aprender como utilizar ela, tu não vai salvar o café. Você tu pode tem algo pegar. ok, mas pode ficar melhor ainda. O café pode brilhar mais. Porque o pessoal que é amigo meu fala muito da água prata em São Paulo. Sim. Diz que é uma água muito boa, assim, básica pra quem compra. A gente não tem no sul. Eu chamo ela de água coringa. Serve pra tudo. Ela serve pra tudo. Ela faz bem tudo, mas não faz nada excelente. Mas sabe por quê? A água prata, ela tem uma concentração de bicarbonato bacana, mediana, que consegue acessar diferentes perfis de torra. Ela tem uma quantidade de cálcio bacana, magnésio também, que é um fator imprescindível no universo do café. A maior parte das águas no Brasil não contém magnésio na sua composição. É verdade, cara. Então o magnésio ajuda bastante. Não tem água prata, não chega, né? Eu vou te fazer, eu cheguei a fazer um blend. Sabe, usar calculadoras e fazer um blend. Tipo, peguei 2, 3 águas no mercado, boto 20% de uma. Eu sei que não é o ideal, mas já ajuda ou tipo assim, eu tô só perdendo tempo? Não, ela ajuda desde que a composição química descrita no rótulo da água mineral esteja condizente com os minerais que estão presentes na água. Digamos assim, vamos chegar a um número assim, eu preciso chegar a 100 de magnésio, vou dar um exemplo. Uma tem 30 e a outra tem 70, se eu misturar as duas tem 100. Isso. E se fechar tudo isso nesses 3 primários que tu falou, dá uma água ok pra tomar. Sim, mas isso considerando que aquele laudo esteja condizente com a água. Porque pode não estar. Porque existe o boletim Lamin. O boletim Lamin, ele é uma análise química que quem vaza água mineral tem que fornecer para o consumidor, né? Mas que ela tem um período de revalidação até de 3 anos. Então, mas esse ano vai mudar a água. Muda a água, mas aí o que acontece? Ele tem que alterar esse processo, porque se a Anvisa, se algum órgão regulamentador pegar uma água que não está condizente com o que está descrito, pode ser multada. Contudo, imagine o seguinte, uma pessoa vai imprimir
1 milhão de de rótulos. rótulos. E aí, a água mudou. Botar 500 mil fora. Entende? Arrisca. E aí tem alguns métodozinhos que a gente pode verificar. Você pode pegar um aparelho chamado condutivímetro, tá? Que a galera às vezes chama ele de TDS. Existe o condutivímetro e o refratômetro. São 2 aparelhos distintos. O refratômetro eu sei que é um pouco mais caro, né, É cara? para café. É para medir a Porque a gente quantidade tá de vendo ali da sólidos de fluide café. ali, né? Isso. Que é maravilhoso, cara. Meu sonho já ter em casa. Por favor, Léo. Pô, cara. Cara, imagina o que ele vai criar de conteúdo com isso, gente. Vai Olha vender só. sozinho, ó. Vai vender que nem água. Acabei de criar o slogan. Aí, Vai vender que nem água, cara. Olha só, é massa, boa. Vai revolucionar. É um novo salto E a também. torrefação que não tem isso, cara, tá perdendo que tu tava falando ali. Tu acaba torrando sem saber o que tu tá errando, desperdiçando o café que tu poderia na primeira torre saber o que foi. É, isso mesmo. Ela economiza passos, economiza etapa, economiza tempo, economiza grana. Deixa eu falar uma coisa, eu conheci o Mota, o primeiro vídeo que eu vi dele foi ensinando a congelar café. Porque até então, e muita gente vai pensar isso, tu congela café, a pessoa fala, nossa, vai entrar umidade no grão. Mas o congelador em si não tem umidade, ele vai congelar, se o grão estiver seco, congela seco. Isso. E eu comecei a congelar com ele. Aí que eu conheci ele, e depois, infelizmente, ele foi pro caminho da água, infelizmente eu continuei seguindo ele. E se eu quiser começar no meio da água hoje, que isso é um custo-benefício. Porque eu sei que assim, ó, demora pra destilar água, demora pra botar minerais. Tem algum um atalho, um custo-benefício pra começar assim e Viu um impacto direto? não isso gastar um carro? Ah, com certeza. Uma das possibilidades é fazer o uso de água mineral. Tá. Você pode criar blends, igual você faz. Existem as calculadoras, Sim. né? Tu pode até ajustar o chat GTB, a porcentagem tal, daí tu Isso. fotografa. Eu fotografo os rótulos e falo pra ele assim, eu quero tanto. Ele pega Ele te 10 dá dessa, 10 dessa, 10 dessa Isso. e eu faço. Isso. Existe essa possibilidade. E existe também uma segunda possibilidade que é, não sei se você já viu, eu comentei um pouquinho sobre a jarra da BWT. Já ouviu falar? Cara, só por cima. Tá. É tipo aquela zero água. Zero Water. É, zero water. Só que a Zero Water, ela te retira todos os minerais que estão presentes E na tu tem água. que botar depois. Tem que botar depois. A jarra BWT não. É uma tecnologia diferente. Ela realiza um processo chamado de troca iônica. O que é essa troca iônica? Ela vai, no caso aqui, Brasil, a jarra BWT que está sendo disponibilizada para gente. Ela diminui a quantidade de cálcio, ela substitui, na verdade, o cálcio por magnésio. Que é o que tu falou que a gente a nossa Que é água bacana. Que é o que a gente precisa de magnésio. Substitui cálcio por magnésio, além de diminuir a alcalinidade da água. Então, o que acontece? Você cria um perfil de café mais limpo, mais brilhante, notas mais nítidas. E você consegue fazer isso utilizando o filtro, essa jarra BWT, por investimento de R$140. Só? Só. Então, vai ter que ir esse filtro, troca quanto tempo? Então, vamos, etapa 2. Porque assim, ó, eu fui procurar isso tudo, cara, nada tava batendo assim muito barato. Daí eu falei, não, vou dar uma segurada e vou continuar com o meu blend. Isso falando da jarra, me lembrou aquela jarra de barro, aquele filtro de barro que a gente tem no Brasil. É uma jarra semelhante à Zero Water, né? Aqui no Brasil já é liberada pelo Inmetro, é tudo regulamentado. Tem um importador que importa esse produto direto da BWT, R$140. Você consegue filtrar cerca de 3 litros de água em 5 minutos. Foi rápido, É cara. rápido, cara. Porque normalmente, pra quem não tá. Pra quem não for precisar filtrar água, às vezes é 24 horas, 12 horas. Isso. É isso. Principalmente para aquela galera que tem uma água em casa, onde todos os cafés que ele prepara, o café sai pesado, amargo, ele não percebe sensorial de acidez, utiliza as jarras Zero Water, que vai brilhar o café. E aí você perguntou quanto tempo, né? De acordo com o manual da jarra, que ela foi construída, projetada para um mercado europeu. Então ela consegue ter uma autonomia de 120 litros para quando a água tiver uma dureza muito próxima ali de 180 ppm. Então, a dureza da água da Europa é muito maior que a nossa, não é? Isso. Então, quando a gente usa aqui no Brasil, a gente tem uma sobrevida. Cara, pelo menos nisso a gente ganhou. Demais. Então, por exemplo, lá em casa, eu utilizo essa água, tô brincando com a jarra desde maio e eu troquei com 3 meses de uso. Preparando todo. Daí é outra jarra ou só o filtro? Não, só o filtro. Você compra o elemento filtrante por R$60. Cara, é genial, cara.
Genial. E aí você pode utilizar essa água não só para fazer café, para beber também. E biologicamente, sim, é mais saudável pra gente? Não é? Ou é uma questão de paladar? Não, o magnésio, ele é um cofator enzimático. Enzimas, proteínas, elas são importantes no metabolismo, processos biológicos, bioquímicos do nosso corpo. Aquela coisa que tu gasta comprando vitamina de magnésio. Isso. Aquilo ali você vai ter uma fonte de magnésio na sua casa. E que é absorvida muito mais rápido, muito mais organicamente. Justamente. Tá, e daí se eu compro essa jarra, que eu vou comprar? Sim, vou pode comprar. Vou, porque, cara, o preço tá... Pode comprar e comenta aí. Vou falar que foi contigo. Pode falar. A culpa foi dele. E tem um cupom. Opa, fala aí, cara. Thiago 10. Thiago 10. Vamos deixar o link depois. Vou deixar o link do total, cara. Beleza? Eu faço questão. E eu uso água da torneira ou eu uso água do filtro? Tá, boa. Essa foi uma boa pergunta. Uma água que não foi filtrada, ela contém sedimento. Sim. Ela contém ali barro presente, ela contém poeira. Não deveria, mas contém os canos que estão lá desde há anos. Tem isso. Tanto é que se você pega uma caixa d'água, né, ela tem um depósito, ela acumula sujeira com o tempo. É por isso que o teu chuveiro entope, tu não sabe por quê? Sabe quando tu tem que distribuir chuveiro? É isso? É isso. Então, para você garantir o bom funcionamento dessa jarra, utilize uma água já pré-filtrada. Porque garante que esse sistema não vai entupir. Pode ser um filtrinho que ele de pia. Normal, filtro normal. E uma pergunta, que eu não sei se já te fizeram. E essa água ajuda a aumentar a vida útil da cafeteira porque não cria tanta mineralização dentro dela? Com certeza. Por quê? Porque diminui a quantidade de cálcio. Porque é o cálcio que, pra quem não sabe, gente, a gente tem que desmineralizar chaleira, cafeteira, porque senão começa a entupir como se fosse uma veia no coração. Tu tem que fazer isso. Porque existe o bicarbonato e existe o cálcio. Eles são muito amigos em temperaturas altas. Então, a temperatura está muito alta, um olha para o outro, se conecta um com o outro. E aí vira o tal do carbonato de cálcio, que é a mesma composição química da casca de ovo. Que é aquela coisa que tu fica na chaleira, quando tu olha a chaleira, o fundo branco. Justamente. Que parece... É quase calcário. O calcário, ele é carbonato de cálcio. Aí a duas só são inteligentes, gente, né? Mas porque se daí tu imagina, falou 140 jarra, 3 vezes, não vai gastar tanto com vitamina. Não. Vai gastar menos com mineralização. Com certeza. Sabe? E aí, essa ela faz quantos litros de água para 1 litro de água? Porque tem perda de água? Não tem perda de água. Não tem perda de água. Cara, como é que eu tô sabendo disso agora? É a troca iônica. Ele retira um componente químico que tá presente na água e coloca outro, sem retenção de água. Isso é genial. Porque fantástico. tem métodos que tem retenção grande de água, né? Tem. Fiquei chocado, cara. Se eu comprar hoje, chega pra mim em casa da segunda-feira. O distribuidor fica em São Paulo. Então, eu acho que uma semana chega pra você. Por isso que eu falei com o Malta antes, que ele assim, tem algum roteiro? Eu falei, não, cara, é livre. Cara, eu não fazia ideia disso. E isso tá num nível... Por isso que eu tô vendo pessoas vendendo zero order à torta e à direita no Instagram e eu não tinha entendido. Tem um monte de gente vendendo, porque ela é mais cara, né, cara? Mas são processos distintos. A Zero Water tira todos os minerais. E depois tu bota. E depois você adiciona manualmente. Mas se tu tiver as duas, você quer o mesmo resultado? Não. Não, assim, vamos lá. Se você tiver a Zero Water, você vai ter, obrigatoriamente, que mineralizar a água. Sai mais caro porque vai ter que mineralizar. A Zero Order já é mais cara, né? Você tem todo esse processo. Você vai ter que remover tudo. E ela tem retenção de água. Tem retenção de água, você tem que ter um controle de pH, você não pode estocar aquela água há muito tempo, porque aí tem trocas gasosas, você pode diminuir o pH da água, enfim. Tem umas questões que tem que ser bem trabalhadas no Zero Water. Isso é outra pergunta que tu me fez. Eu posso fazer 20 litros dessa água e botar no galão? Ou não devo? Da água com a BW40. É BWT? BWT. Cara. BW40, gente, é desengripador de ferragem. Desculpa, gente, tá? Cara, o interessante para você ter uma água de acordo com o que o filtro propõe, é que você utilize ali em 24 horas. Tá. Por quê? Vamos tentar dar uma explicação bem simples. Eu tô falando porque alguém vai tentar fazer final de semana e vou deixar lá. Porque filtra bem rápido. Não tem necessidade de você armazenar 20 litros. Porque o que acontece? Você pode ter variação de pH. Então aquela água foi construída para estar num pH X. A partir do momento que você deixa essa água armazenada, principalmente se tiver um headspace,
de ar, você tem troca gasosa, permeabilidade de gás carbônico, e aí pode formar um pouco de alcalinidade nessa água. E o trabalho todo foi por água abaixo. Você perde um pouco da qualidade inicial, daquilo que você poderia ter de 100% de potencial. Então tu consegue hoje entrar no mundo de água especial gastando R$150. E é isso. Que é 2 pacotes de café 3. E é um investimento que garante 3 meses de uma água excelente de qualidade. E vai ser água da tua região. E tu não vai precisar comprar mais água mineral, tu vai poder tomar essa água. Olha, galera de Curitiba tá comprando, galera de São Paulo, Goiânia, Recife. Cara, galera de Recife tá enlouquecida com isso. Assim, e eu vou te contar algo. Eu não recebo nada por essa água. Comissão, Thiago 10. Devia. Não recebo. Por quê? É um agente multiplicador. Cara. Quanto mais gente vai falando sobre água, mais a gente vai crescer enquanto amadurecimento nesse assunto. Aí a gente vai estar pronto para novos estágios. E daí fica aquela coisa, não é só paladar, é saúde. É saúde. Também, é pureza. Porque ele falou, a água que tu compra nem sempre tá certinha ali. E quem dirá que veio da torneira? Sim. Sabe? Que tu não sabe o que veio. Às vezes o filtro retém tudo, às vezes retém demais. Às vezes tá tomando uma água que seria limpa demais e tá faltando nutrientes dentro também. Sim, com certeza. E existe a possibilidade, vou complementar então, já que tá falando sobre jarra, tem como você comprar um filtro que tem, além de ele despejar magnésio na água, ele despeja também quantidade de zinco, quantidade de silício. Que é o segundo grupo que tu falou. Tá presente ali. Daí melhora mais ainda. O zinco para saúde, o silício para o paladar. Outra vitamina, né? Você compra o específico. E por falar em vitamina, por falar em paladar, uma coisa chamou atenção. Eu notei, eu não sei se entra na tua área expertise, se eu tomo café à noite, eu sinto ele um amargor terrível. E eu tomo o mesmo café de manhã e eu sinto ele limpo. Eu já percebi, na verdade, o inverso. De noite mais suave pra ti? Eu percebi que de manhã, na parte da manhã, existe uma maior tendência de ter um problema sensorial com o café. Mas não por uma bioquímica da boca, mas principalmente por conta da composição química da água. Por quê? Isso aconteceu no Campeonato de Aeropress de 2023. Vou tentar encurtar a história. Não, mas cara, sinta-se à vontade. Então beleza. No Campeonato de Aeropress de 2023, todo o rolê começou porque a torra foi realizada em Goiânia e o campeonato foi em Campinas. Tá. Então, quando eu fui consultor do campeonato, quando a Kelly Stein foi me propor essa consultoria, eu falei, então a gente vai ter que produzir uma água de Campinas pra galera de Goiânia torrar esse café. Começou aí, beleza. Torramos o café ficou muito bom na água de Campinas, pra água de Goiânia já não ficou tão legal. Chegamos em Campinas, provamos o café, estava brilhando, tudo muito bom. E o que aconteceu? No dia do balizamento dos juízes, domingo de manhã, pré-competição, tinha ali os juízes estavam ali 9 horas da manhã para provar o café. E eu cheguei às 9h10, mais ou menos, entrei na sala de prova e o Márcio, que torrou os cafés, estava provando o café. Ele provou o café assim, eu lembro dele colocar a colher na boca, eu cheguei, ele olhou para mim com o olho arregalado e só fez assim, prova aí. Eu falei, deu merda, né? Pode falar isso, não sei se pode falar assim. Assim à vontade, cara. E aí, cara, eu provei o café. A hora que eu provei o café, as notas frutadas tinham sumido, o café estava com um sensorial um pouco mais amargo, o corpo mais pesado, mas eu já tinha passado por isso antes em casa. Então eu já sabia o que tinha acontecido, o que tinha modificado na água. Olha só o que acontece. Durante a noite, nós consumimos... A cidade inteira consome menor quantidade de água. Certo. Então a água fica estocada no fundo. No próprio cano, vamos colocar dessa forma. Como se fosse, eu acho, vamos ver se eu te ajudo, como se fosse um tanque de combustível na reserva, tá? Com todas aquelas impurezas no fundo. Eu vou te dizer assim, imagina, vamos tentar contextualizar mais. Imagina ninguém consumindo nada, você aumenta a pressão do sistema. E existe um princípio químico que diz que quando você aumenta a pressão de um determinado gás, você favorece a dissolução desse gás em meio líquido. Ou seja, se tem gás carbônico, se tem ar na tubulação, você favorece a entrada de ar no líquido. E entra gás carbônico no líquido. Esse gás carbônico que entrou no líquido, ele vai se converter no bicarbonato.
que é responsável pela alcalinidade. E o que acontece com a acidez? Diminui. Então, a hora que eu provei e vi que isso tinha acontecido, eu falei pra galera, dá descarga no banheiro, abre... Sério? Sério? Abre a torneira. Eles olharam tipo assim, tá louco? Tá doido? Eu falei, faz isso. A competição atrasou meia hora, mas nós tentamos renovar todo o sistema, né, hidráulico que a gente estava utilizando. E depois que nós fizemos todo esse processo, inclusive dos tanques de água, nós fomos provar o café novamente. E o que aconteceu? O café brilhou. Isso acontece, cara, já aconteceu comigo de abrir a torneira de manhã e a água tá um pouco mais... quase uma leitosa, assim. Essa quantidade de ar que está dissolvida ali, está presente no meio. Justamente é isso que acontece. Cara, essa é uma aula tão... Porque assim, ó, é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo tão básica. Porque só que tu falou dessa jarra, cara, já me abriu um mundo de possibilidade que eu quero ir pra casa agora comprar e tomar café. Porque, cara, fazer blend é legal, mas também é um saco. É um saco. Tu sai do mercado com 3, 4 tipos de garrafa de água, às vezes falta aquela que tu quer. Daí tu tem que chegar em casa, fazer a proporção, daí tá no meio de tirar um café, acabou a maldita proporção, tem que ir no mercado pegar outro galão. Justamente. Sabe? Então é uma coisa que é terrível. Não é prática. E a jarra é prática. Esse aí, 5 minutos, blend, cara. é complicado. 5 minutos, 5 cara. minutos. É o tempo de tu moer o café. Não, mas é isso que eu faço. Moer o café, faz bozinho com manteiga, cara. Tá feito ali, cara. Não é? Eu vou comprar, vou usar o Thiago 10, vou pro cara. E faz logo pela manhã, faz um flush ali no teu sistema, né? Lava uma louça, lava as mãos, dá uma... Faz descarga, toma um banho de manhã pra acordar cheiroso. Isso, e vai preparar o teu café. Cara, isso Mas até eu perceber isso, eu tive que fazer várias análises químicas mesmo, né? Para entender que logo pela manhã a alcalinidade da minha água estava mais alta, eu queria entender o porquê. E eu fui conectando um pouco do que eu sei de ciência e aposto que montando um muitas quebra-cabeça. dúvidas ainda. Ah, não, isso aí vai ser a vida inteira, cara. Eu pensei que ia ser algo rápido, um ano e meio, eu ia estar dominando tudo. Mas eu acho que isso que é o legal, né, cara? Eu acho que isso que é o legal, né? O mundo do café é uma doidice. Porque a gente tá agora aqui no Robusta Amazônica. Nossa. Que tá com os cafés ali que tu provou. Cara, é surreal. Não, e foi um marcante pra mim na feira, cara, foi isso aqui. Todo mundo tá me falando isso, cara. Marcante. Todo mundo falando assim, olha, é impressionante. Fora que é um stand lindo, gente. Pode parecer que eu fiz esse cenário, não fiz, eu tô usando. Eles me deram os cafés pra levar, eu falei, cara, eu quero provar, eu quero fazer vídeo, eu quero mostrar pro Brasil. E o Robusta Amazônica é o café mais brasileiro que a gente vai ter. É pra estar no meio da floresta, cara, sabe? E daí, será que a água do Robusta vai ser diferente? Olha, essa pergunta, ela tem sido... O hiperfoco já vai mudar, né? Ela tem sido constante nos últimos meses. Porque é um café diferente, com propriedade diferente, com torra diferente. Densidade tudo diferente, tudo diferente. Então a água automaticamente vai trabalhar e fluir nele de forma completamente diferente. Isso, eu fiz alguns testes, algumas análises empíricas mesmo, só para ver o que ia acontecer. Eu tenho uma linha para caminhar em cima disso, mas depois de ter provado esses robustas com essa limpeza de xícara, agora fica... Porque normalmente a gente tem robustas, mas não tem um robusta de qualidade que esses daqui. Cara, não. Eu não tenho palavras para descrever. Sério, acho que vão ser poucas e não vão mensurar o tamanho da qualidade. E eu acho que isso é o mais legal no mundo do café. Ele te dá possibilidades de tu se desconstruir. Cara, isso é bom, né? E é bom você perceber que tá diferente e você reconhecer isso e caminhar no outro sentido. Exatamente. Numa honestidade. Cara, excelente. Assim, ó, não gostava e agora gostei. Tipo assim, cara, eu sempre falei assim, nunca use água da torneira, use uma água filtrada. Vou usar essa agora que tu encomendou. E, cara, e mesmo se eu falar assim, isso é besteira, cara, agora eu acho legal. Tu não tá sendo controverso, tu tá amadurecendo e vendo. Porque assim, ó, quando fez tu começar o Robusta a primeira vez, ou tomar um café com uma água, talvez tu não goste. Mas você querer comer um sushi, comer um prato diferente. Isso. Teu paladar tem que se acostumar, tua boca tem que se acostumar, tu tem que se desconstruir, é permitir olhar pro Robusta e falar assim, cara, eu vou dar uma chance. Cara, que eu falei, pina colada, não provou. Se tu provar, cara, a única palavra que eu falo é ridículo. Que tão gostoso. E fora isso, são 1000 famílias que estão aqui atrás. Então a gente tem essa coisa no café, sabe?
E que assim, ó, eu falo com nota de vez em quando no Instagram, sempre uma correria, mas é um cara que tá sempre disposto. É uma amizade que o mundo do café traz. E isso eu acho que é o que faz eu ficar no mundo do café. É a galera se conhecer, não se conhece, vamos tomar café, já vamos conversar, já vamos trocar informação. Ninguém é egoísta. É um meio aglutinador, né? É. Soma. O pessoal, olha só, prova o meu café, vem aqui. E ele tava falando ali que o pessoal tá usando a água de outra pessoa. Tô aplaudindo porque tá usando a água. Ninguém é concorrente. Todo mundo tá indo no mesmo caminho, todo mundo quer um café de qualidade para as pessoas. Porque quando a gente fala de café também, não é aquela coisa, o de mercado é ruim, horrível e esse... Não, cara, a gente tá falando de saúde. Sim. E lembrando que o Brasil é um país pobre, né, cara? Sim. Eu vou até te contar algo. Um aluno, esses dias pra trás, ele falou assim, Mota, eu fiz um café pra você. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou assim, eu quero que você avalie esse café pra mim, né? Aí eu falei, você quer que eu avalie tecnicamente? Ele beleza. Aí eu peguei o café, né? Ele tava numa térmicazinha, eu provei. Aí eu fiz um descritivo técnico pra ele, que tinha notas de riado, enfim, era um café desses comuns. Mas eu falei assim, cara, beleza, tem essa nota técnica, mas eu vou te falar algo. Você me levou pra casa da minha avó. É isso, cara! Que você me fez pensar na minha avó nesse exato momento. A memória afetiva de uma mesa posta. Bicho. Minha avó faleceu em 2019, já tinha um tempo que eu não provava café dela, mas eu lembro de estar sentado na mesa, dividindo uma xícara com ela. E o melhor café que tu tomar na tua vida, ele vai estar sempre relacionado com quem tava tomando contigo. Sensacional. Eu fui criado em sítio. Cara, fogão a lenha, aquele coador de pano que não era lavado nunca, ficava de pé direto, ele ficava sozinho de pé. E, cara, é as melhores memórias que tem de café. Tá vendo? Quando eu falo assim de paixão de café, é aí que eu busco. Sabe? Então, por isso a pessoa fala assim, Gordo, tu fala bem de todos os cafés. Cara, primeiro assim, ó. Tu não pode pegar um café de R$30, de 150 e comparar. É injusto. Sim. E outra, cara, tem paladar pra todo mundo. Tem gente que gosta de café mais intenso, tem gente que gosta de café mais... Café, você tá falando de família, você tá falando... Às vezes eu posso fazer uma receita e não gostar, e a outra pessoa pode amar, e tá tudo bem. Quer botar açúcar? Põe. Quer botar Nutella? Não incomodando ninguém? Tá ótimo. E eu acho que é isso que a gente começar. E eu acho, cara, que eu vou entrar nessa onda contigo de botar, sim, qual água a gente usou no rótulo. Não precisa ser descritivo, vai ser um QR Code pra quem quiser ir lá. Olha, vou citar duas torrefações que já fazem algo nessa linha. A Docoado Expresso, ela tem, acho que no Insta ou no site deles, tem um descritivo de dureza, de alcalinidade da água deles. A Roast Café, no rótulo da embalagem, no verso, ela tem ali o descritivo, a sugestão de bicarbonato. Sério, cara? Sério. Essas duas eu nunca tomei, mas eu vou mandar mensagem pra vocês se eu quero esses rótulos. Tem ali a descritivo, olha, utilize quantidade de bicarbonato, eles nem falam de alcalinidade para trazer algo mais próximo para o consumidor, né? Então, utilize a quantidade de bicarbonato próxima de tal número, né? Mas eu vou te botar numa saia justa. Vai lá. O que tu acha mais importante hoje? Tu ir num café de alta pontuação ou tu ir num café de mais baixa pontuação, mas controlar a água? Uau! Cara... Difícil, né, cara? Não, eu respondo fácil, até te faço outra pergunta para incomodar também. Vamos lá, um negócio de incomodar, cara. Cara, eu prefiro um café mais baixo com uma água controlada, sem sombra de dúvida. Porque ele entrega tudo. Entrega tudo. E aí eu vou te dizer algo. Existe um café, você tem um moinho para preparar, para moer esse café, que ele é o melhor moinho que foi construído, tecnologia zero, tudo mais. Tá. E você tem a opção de escolher esse moinho em qualquer água ou uma boa água e qualquer moinho. Cara, depois que a gente falou que o café é 90% água, 97%, não tem como não falar com a água, cara. É isso. Cara, se você tem um moinho mais básico, mas se você tem uma água interessante pro café, essas notas sensoriais, elas aparecem de alguma forma. Que às vezes o pessoal paga caro pra ter um moinho que entrega aquilo. Isso. E daí pega assim, peguei um moinho que vai me dar mais acidez, pegar um moinho que me dá mais doçura. Isso. Tu podia controlar a tua água e te dar os dois. Os meus alunos falam muito isso. Eles falam assim, eu investi muito no moinho,
Mas o que mudou mesmo, a forma como eu percebia sensorialmente o café, foi a água. Então, basicamente, o que tu tá dizendo, o que eu entendo... Eu tô que a gente- defendendo Não. o que eu vejo, né? Mas a gente tem que falar de não quer dizer café que é o certo. falando de água. é isso. Não tem como desvencilhar. Porque a água está conectada ao sensorial, ela está conectada à torra, ela está conectada à extração. Tá tudo Gente, conectado. pelo amor de Deus, nunca água com cloro, Não, tá? Infelizmente, a bateria tá morrendo. Eu vou me despedir do Mota, porque eu falaria com ele aqui tranquilamente mais horas. Quero te agradecer muito Pô, é um pela prazer. parceria, pela aula, por ter me vendido o BWT, que eu vou comprar agora, por ter desconto. Cara, vai Valeu. estar na SIC sempre que tiver um festival de café, cara, dá palestra, dá curso. É uma pessoa que tem um coração gigante e que não tem medo de falar Obrigado. e que fala. Eu falei, essa SIC eu ia gravar só com pessoas que eu admiro, que tem coração. Sabe? Pô, que Eu bacana. sei que se alguém tiver uma dúvida e entrar no seu Instagram, tu vai responder. Sim, E isso é fenomenal. É. E não é qualquer um que faz isso hoje. Aham. Então, Mota, valeu. obrigado Obrigadão. por me vender um BWT, cara. Beijo do gordo. Valeu.